Fala galera, seja bem-vindo aqui às Apostilas Opção. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje nós vamos acompanhar então um pouco sobre o Google Chrome. Vamos lá, acompanha comigo aqui na tela. Google Chrome, galera. Então vamos conhecer algumas características do Google Chrome. Então, uma das principais características deste navegador é que ele é um dos navegadores mais utilizados, né? Mas antes de mais nada, vou deixar para vocês todos os meus contatos interativos. Vamos lá, acompanha comigo. Então, olha só, qualquer dúvida que você tiver aí em relação ao Google Chrome ou à matéria de informática, basta me procurar em qualquer um dos canais aí presentes. Então você tem meu Facebook, meu Instagram, meu e-mail, meu canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá para receber dicas de informática. E também deixo aí o meu WhatsApp. Qualquer dúvida que for pertinente à matéria de informática, posso ter aí o prazer em responder e esclarecer a sua dúvida. Beleza? Então vamos lá, olha só. Primeira característica que eu trago para você do Google Chrome é que o Google Chrome ele traz sim bem semelhante, né? Então uma similaridade ao Firefox. É isso aí. Então se você usa o Mozilla Firefox, você já tem aí essa característica de ser bem parecido. Claro, uma das opções de se utilizar o Google Chrome é que ele é um navegador mais rápido e eficiente em relação aos outros navegadores. Porém, atualmente o Google Chrome está sofrendo uma concorrência direta com o senhor Microsoft Edge. Então, o Microsoft Edge, ele está superando o Google Chrome em relação a desempenho, tá? Então, se você fizer a comparação, você vai ver que realmente o Edge trouxe muitas melhorias, mas é o fato de que o Microsoft Edge também está utilizando os mesmos elementos presentes no Google Chrome, tá certo? Muito bem. Outra característica que a gente tem em relação ao Google Chrome é que nós podemos navegar em relação a abas, mas isso daí já não é uma característica exclusiva do Google Chrome. Mas nós temos a navegação por abas como uma das características que trouxe como inovação todas essas mudanças que a gente teve em relação aos navegadores. Antigamente, galera, para navegar na internet, se você quisesse mais do que uma página, você teria que ter uma outra janela. Então vai imaginando, se você estiver navegando em 3 sites, você teria 3 janelas. Hoje, você pode, através do recurso de navegação em abas, você pode navegar em uma única janela com vários sites carregados através das guias. E essas guias, por sua vez, traz para a gente teclas de atalho para serem acionadas, seja para acrescentar guias, para reabrir guias, e é justamente isso que eu quero que você aponte e coloque no seu caderno. Vamos lá conhecer essas teclas de atalho? Acompanha comigo aqui, olha lá. E eu destaco para você aqui, ó. Então, ó, coloquei para você que, embora a gente tenha o hábito de chamar as abas de guias, nós vamos continuar chamando de aba, tá? Então, olha só, para abrir uma nova aba, Ctrl T. E graças a Deus as teclas são universais, beleza? Então, as teclas Ctrl T para abrir uma nova aba estão presentes em todos os navegadores, graças a Deus, tá bom? Vamos acrescentar outras teclas de atalho aqui para você colocar no seu caderno. Então nós temos a tecla Ctrl W. Ele vai fechar a guia ativa. Então vou colocar aqui, ó, fechar a aba. Então, claro, se você tiver apenas uma guia
pressionar Ctrl W, ele vai fechar o navegador, lógico. Agora, se você tiver duas ou mais guias e pressionar Ctrl W, ele vai fechar a aba ativa. Ctrl T abre uma nova guia, né, ou uma nova aba. Ctrl W fecha a aba ativa. Agora, vamos supor que você fechou. Putz, fechei. Putz, não era para ter fechado. Existe uma tecla de atalho para você reabrir a guia fechada? Existe. E vamos anotar aí no seu caderno. Vou colocar aqui na lousa. Vamos lá. Então, para reabrir. Reabrir. Ctrl mais Shift mais T. Então, Ctrl Shift T reabre. Vamos colocar aqui, né? Ó. Reabre a guia fechada. Beleza? Essas teclas de atalho têm muita incidência em prova. Então, por isso que eu peço para você, anote no seu caderno, coloque em prática essas teclas de atalho, porque anotar no caderno e não ver acontecendo, você não aprende. Você apenas faz cópia. Você está copiando o que eu estou colocando aqui na lousa no seu caderno, mas eu não quero isso, eu quero que você aprenda. Então, para aprender, coloque em prática. Então vai lá, abre 2 ou 3 guias no seu navegador, abre o Google, abre qualquer outro site e fecha. Fecha uma guia. Ctrl Shift T, vê o que acontece, vê se ele reabre. Clica em uma guia, Ctrl W, veja o que acontece. Ctrl T, veja o que acontece, para que você consiga visualizar. Se você visualizar e ver acontecer, você está aprendendo. E aí você vai conseguir lembrar mais facilmente na hora da prova. Se você só ficar no modo decoreba, de colocar ali, são muitas teclas de atalho, com funções diferentes, em programas diferentes, que pode gerar uma confusão. Então, colocando em prática, aí eu tenho certeza que você vai absorver o conteúdo de uma maneira mais satisfatória. Beleza? Segue o bonde, galera. Vamos ver mais coisas aqui, mais elementos do Google Chrome. Olha lá. Então, olha só, a respeito de tecla de atalho, eu coloquei uma questão de prova para você. Olha lá. São atalhos de teclado para abrir uma nova guia nos navegadores Google Chrome e Microsoft Internet Explorer. Olha só. Ctrl N, Ctrl N, Ctrl T, Ctrl G, Ctrl T, Ctrl N ou Ctrl T, Ctrl T. Qual que é a tecla de atalho para abrir uma nova guia? Guia UABA. Então, todos os navegadores. Se ele quer, respectivamente, Internet Explorer e Google Chrome, lembra que eu falei que as teclas são idênticas? Então, portanto, alternativa D, Ctrl T. Tá vendo só? Então, galera, tecla de atalho é algo que você não deve abandonar. Então, anote no caderno, coloque em prática para que você nunca esqueça. Belezinha? Então, segue o bonde, galera. Vamos lá. Mais uma característica que eu coloquei ali para você, olha só. A barra de pesquisa do Google Chrome é uma barra de pesquisa que vai trazer para a gente, por exemplo, sugestões, olha só, de itens que a gente já pesquisou. Então, por exemplo, aqui na minha barra de pesquisa do Google Chrome, se eu digitar janela, ele vai trazer sugestões semelhantes. Então, por exemplo, se eu escrever janela, ele vai trazer janela de alumínio, janela de vidro, janela de madeira, janela de TV, janela indiscreta, que é o filme, e por aí vai. Então, são sugestões. Só o fato de trazer ali a palavra janela, tá? Então, olha só, o ícone da lupa aparece ao lado de pesquisas sugeridas se as sugestões estiverem ativadas, ó, tá vendo esse ícone aqui, ó? É isso daqui que a gente tá vendo, se isso daqui estiver ativado. Beleza, galera? Outra característica que eu separei aqui para você é o seguinte. Nós temos algumas ações que podem ser adotadas no navegador que a gente acaba não utilizando, mas as organizadoras exploram em questões.
Então eu trouxe uma questão aqui, que nós vamos analisar a questão diretamente no Google Chrome. Então vamos ver qual é a pergunta que está sendo feita e através dessa pergunta nós vamos abrir o Google Chrome e vamos analisar o que está sendo colocado em cada uma das situações. Vamos lá? Então acompanha comigo a questão. A questão diz o seguinte, ó, ao se clicar com o botão direito do mouse sobre uma guia do programa de navegação Google Chrome, em sua versão mais recente, contendo determinada página da internet, e selecionar a opção Fixar Guia na lista exibida, será possível, aí ele traz lá, A. Criar um ícone no canto superior esquerdo do navegador, o qual permitirá o acesso direto à página exibida. B. Criar na área de trabalho do computador um ícone de atalho, o qual, ao ser selecionado, abrirá a página exibida. C. Transformar a guia do navegador em uma nova janela. D. Adicionar a página exibida pela guia à lista de páginas favoritas. Ou E. Duplicar a guia aberta, criando-se assim uma cópia da página exibida. Então vamos lá, olha só. Nós vamos abrir o Google Chrome e fazer exatamente o que está sendo pedido no enunciado da questão. E aí, através do que a gente visualizar, nós vamos julgar as alternativas. Vamos lá ver? Então, segue comigo aqui, vamos abrir o Google Chrome. Ó. Então, Google Chrome, ele já está aqui aberto, eu vou abrir aqui uma nova janela. Nova janela do Google Chrome sendo aberta aqui, ó. Maravilha, tá aqui, ó. Então, Google já está aberto aí, vamos abrir aqui uma outra guia. Nesta guia aqui nós vamos abrir apostilas opção. Já está aqui, ó. Maravilha. E aí, olha só, o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito do mouse e clicar na opção fixar, que é o que ele pediu. Quando eu clico em fixar, o que acontece? Olha lá, ele fechou a guia? Não. Ele manteve a guia aqui, mas olha só, ele criou um ícone, ó. Se eu clicar aqui, ó, você consegue enxergar o ícone da opção lá ainda. Tá vendo? Então, se eu clicar aqui, a guia, ela está fixada. Tá vendo só? Então, portanto, analisando os itens presentes aqui nas alternativas, olha lá. Alternativa A, criar um ícone no canto superior esquerdo do navegador, o qual permitirá acesso direto à página exibida, é uma opção que está presente lá. Então, já vou deixar aqui o Vzinho de OK. B, criar na área de trabalho do computador um ícone de atalho. Não é o que acontece, então, portanto, está errado o item B. C, transformar a guia do navegador em uma nova janela. Não, isso daqui não acontece. Aliás, para isso acontecer, é só manter o Ctrl pressionado e aí o clique. Aí eu consigo fazer isso com qualquer link, tá? Então vamos colocar aqui, ó, qualquer link. Aí eu consigo abrir numa nova janela. Tá? Aliás, na realidade, a gente consegue fazer com que isso seja aberto em uma nova aba. Olha só, vou até demonstrar. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, nacional, ó, Ctrl clique, ó, ele abriu aqui, ó, em uma nova guia, não numa nova janela. Para fazer isso, de abrir numa nova janela, aí a gente tem que fazer a combinação de... Deixa eu tentar aqui ver se funúncia. Ah, não funciona. Bom, enfim, mas muito provavelmente nós temos uma tecla de atalho que pode ser associada a isto sim, tá? Então, depois eu trago para você qual que é essa tecla de atalho. Vamos lá, continuando.
Adicionar a página exibida pela guia à lista de páginas favoritas, não, isso não aconteceu. Duplicar a guia aberta também não, portanto a alternativa correta realmente é a alternativa A. Tá vendo só, galera? Então, continuando aqui, olha, nós vamos conhecer a barra de ferramentas, onde nós temos aqui, já no cantinho direito, a opção de você fazer o login, né, no Google. Então traz lá, ó, trata-se da opção Você. Então nós temos aqui, ó, além dos botões para a gente voltar, para avançar, para recarregar a página, existe o botão Você, que é esse botão aqui, ó. Tá vendo só? Esse botão permite que quando a gente esteja logado, a gente faça a sincronização dos dados do navegador com os outros dispositivos. É bem legal isso, viu, galera? Eu tenho isso no meu computador em relação ao meu celular e é muito, vamos dizer assim, eficiente. É bem útil fazer essa sincronização pelo fato de, uma vez que você esteja logado no Google Chrome no seu computador e no seu celular, se você tem senhas salvas no navegador, lá no seu computador, e você vai acessar no seu celular um determinado site que requer aquela senha, automaticamente, como a senha já está salva, quando você estiver no celular, ele também já vai trazer ali logado para você. Então, é extremamente eficiente esse tipo de coisa. Não só em relação às senhas armazenadas, mas também a outros recursos, como, por exemplo, as pesquisas, o histórico, enfim, tudo que você vivencia no celular ou no computador, existe uma integração, uma sincronização. Então, para isso, você precisa ter uma conta no Google, evidentemente, né? Você precisa ter um Gmail, e aí esse Gmail, por sua vez, tem que estar logado na conta, então por isso que aparece lá o ícone, geralmente, se você não tem ali uma imagem de uma foto, vai ser a primeira inicial, né? A primeira letra do teu nome, e aí já vai aparecer logado, tanto no computador quanto no celular. Belezinha? Tranquilo? Segue o bonde, vamos ver mais elementos aí do Google. Olha lá. Google Chrome, ele traz também para a gente aqui uma afirmação que eu encontrei aqui numa prova, que é interessante para a gente analisar se ela está certa ou está errada. Olha lá. Por meio do Google Chrome mais recente, André necessita acessar a partir de seu dispositivo móvel os dados armazenados na sua estação de trabalho referentes à navegação que ele realizou também usando o Google Chrome mais recente. Nessa situação, André terá sucesso se efetuar o login no Google Chrome com o mesmo usuário na estação de trabalho e no dispositivo móvel, que lhe permite ter acesso às senhas, ao histórico e aos favoritos em todos os dispositivos configurados. E aí, essa afirmação, ela está certa ou ela está errada? Lembre-se, a gente acabou de falar da sincronização. Se há sincronização, se está logado, como ele diz aí, ele vai ter êxito nesse tipo de serviço, de característica? Sim. Então a afirmação, ela está o quê? Correta. Então vamos colocar lá então o certinho no correto lá? Acompanha comigo. Está certo, é isso mesmo. A afirmação, ela está certíssima. Vamos ver mais uma característica aqui então do Google Chrome. Olha lá. O Google Chrome, por sua vez, ao lado do botão Você, nós temos esses 3 pontinhos aqui. Esses 3 pontinhos aí, ele tem o nome de personalizar e controlar. Esse botão personalizar e controlar permite que você possa acessar os mais diversos elementos de configuração que o Google Chrome oferece. Entre os elementos que aparecem com mais frequência em prova são as teclas de atalho, né? Nós temos aqui a tecla de atalho que a gente já aprendeu, Ctrl T, que é para abrir uma nova guia. Nós temos aqui uma nova janela, que é o Ctrl N para abrir uma nova janela normal, tá? E aí a janela anônima, o Ctrl Shift N. Ctrl Shift N, nova janela anônima, permite que a gente abra uma janela onde ele não vai armazenar os dados
que estão sendo divulgados ali naquela navegação. Então a gente vai ver mais elementos disso num outro momento. Beleza, turma? Então veja que o Google Chrome traz uma série de recursos que a gente, ao usar, a gente não se atenta a eles, mas é legal que você faça pelo menos essa parte da sincronização para você sentir, que aí você vai ver que é bem legal ter os dados que você tem no computador presentes também no celular. Beleza? Então vamos parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!